esse é um texto que eu fiz ele a partir também da leitura do Holocausto Brasileiro, né? Que é um livro que fala sobre o manicômio de Barbacena. E aí tinham várias histórias e tal. Há muito tempo que eu já li esse livro, e aí eu fui mesclando umas outras histórias e deu esse texto, e aí eu quis trabalhar com ele. E chamei Sandra para me dirigir, mas eu já estava muito, né? Eu chamei a Sandra que super me ajudou a dirigir, mas eu já estava muito certa do que exatamente, mais ou menos, eu queria fazer, porque eu queria essa ideia desse, eu queria esse lugar dessa pessoa que não é louca, mas está enlouquecida por estar no lugar, sabe? Só com relação aos áudios que foram inseridos na cena, a cena de abertura, por exemplo, é uma casa, né, lá de Pedro Leopoldo, um lugar que eu e Érica fomos visitar, e aí a gente fez uma ceninha rápida lá. Eu fui inserindo na edição, para somar mesmo, então, para desenhar melhor a história. E é isso. Aprendi tudo certinho, ó. Já sei banhar, sei trocar, sei dar o de comer. Aprendi lá na fazenda com a minha mãe, dona. Se Deus deu ele pra mim, dona, é porque ele sabe que eu dou conta, viu? Se Deus deu ele pra mim, dona, foi porque pai não me deu. Se Deus deu ele pra mim, foi porque me levou da minha mãe e dos meus irmãos. Deles, não sei nome, nem quantos, nem se vivos, se mortos. Só sei que eram dados assim, ó, para quem quisesse ou pudesse criar. Deus deu ela pra mim, dona. Assim como com a minha mãe, ele me deixou ficar lá naquele porão frio, naquela fazenda grande. Grande do tamanho da tristeza da minha mãe. E do meu medo. Medo de faltar os restos. Medo dos castigos. Medo de sentir sempre o mesmo nojo. Nojo daquelas mãos frias e ásperas que me abriam as roupas e as pernas todas as noites. Nojo daquele corpo pesado e frio que arranhava as minhas carnes todas as noites até não sangrar mais. Medo de sentir dor, de sentir frio. Medo do cheiro de fumo e de suor que ficava no meu corpo morto, inerte, sem cor. Que todas as noites dormia embalado com o choro abafado da minha mãe. Mas eu choro mais desesperado, dona. Eu
choro de dor, choro de morte. Foi a última coisa que eu vi dela. Quando me arrancaram, já com meu corpo transformado, castigado, me tiraram do colo dela. Foram 2 donas de igreja, sabe? Elas me levaram como quem leva um cadáver. Nem um trem frio, nem a viagem longa, barulhenta, sem volta. Nem o sermão, nem a oração. Comigo, lá naquele lugar que nem Deus está, ficou só o medo. O medo, o nojo e o desespero que eu vi nos olhos da minha mãe. Até que ela chegou, dona. Eu chorei mais do que ela naquele dia. E chorei ainda mais quando ela pegou meu peito. Quando ela sugou meu peito. Ali descobri que ela era o meu presente. O presente que Deus me deu. Ó, dona, eu sei cuidar, viu? Eu sei fazer tudo direitinho, ó. Eu sei banhar, eu sei trocar, sei dar o de comer. Eu dou conta, dona. Aprendi lá na fazenda. Leva ela deu não, dona! Leva ela deu não, dona! Leva ela deu não, dona! Leva ela deu não! Ai, meu presente, dona! Ai, meu presente de Deus, dona! Tem algumas histórias que mexem muito comigo. Eu não sou uma figura que acredito muito em karma, não. Mas tem algumas coisas que mexem muito comigo. E tem 2 coisas que mexem muito comigo: violência doméstica e essa retirada do pacto poder. Eu nem filhos tenho, talvez seja por isso. Mas mexe muito, mexe assustadoramente comigo, essas 2 histórias. Eu fiquei muito emocionada. Por isso que, inclusive, a fala de você estava me incomodando, porque nesse desde o primeiro momento a história pega a gente pelo pé, você imediatamente sabe o que está acontecendo ali, qual vai ser o final, e é desesperador. E nesse quero dar os parabéns para vocês conseguem, Érica e né, vocês, Sandra que faz a direção, e Érica que faz o texto e a interpretação. Mais uma vez, a história é uma história que pega a gente pelo pé desde o primeiro momento, sabe? Assim, mais uma vez, uma história universal, que a gente sabe o que vai dar e a gente não consegue desligar, sabe? Assim, é curto, assim, muito, 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 muito interessante. Ficou muito bom mesmo. Assim. Em outro momento, eu diria que vocês podem até, né, para frente, esse não, está perfeito. Mas para frente, esse tipo de história, você tem uma série de truques, né, truques cinematográficos, efeitos, né, cinematográficos, que só ajuda a acentuar mais ainda essa história. Muito bom, gostei muito, parabéns. Eu achei muito interessante a forma que vocês linkaram os lugares, né? A casa ali, que só entendi que era outro lugar depois que a Sandra falou. Se você fala, isso fica entendido como uma única locação. E eu gostei muito que vocês já começaram com essas rachaduras.
que é uma coisa muito literal, assim, sabe? Com essa personagem que tem essas rachaduras, que tem esses lapsos de lucidez e nesse processo de enlouquecimento, né? Porque a fala dela é lúcida, é muito lúcida. Quando ela fala de sangrar até a carne até não parar mais, isso é muito forte, isso traz várias referências, assim, né, assim, enfim, o texto, eu não tenho nem o que dizer, né, porque o texto é incrível, é maravilhoso, é muito forte, né, toda a fala dela. Eu gostei da entonação que você usou para o seu corpo, Érica, que você pode acrescentar na imagem para ter uma linguagem um pouco mais voltada para o audiovisual, assim, um pouco menos teatro, mas um pouco mais voltada para a narrativa em imagem, sabe? Mas Uhum, é uma coisa super positiva, assim, eu entendi, assim, que é parte do processo, é um texto que é isso, assim, é forte, é potente, te atinge de muitas formas e que casou muito bem com essa intensidade do corpo dessa personagem, sabe? Que, não sei, assim, a gente tá acostumado a ver personagens loucos, não é a palavra certa, né? Mas a gente tá acostumado a ver esses personagens num lugar de sabe, assim, uma coisa descabelada, uma coisa meio rasgada, meio suja, desgastada. Mas eu acho que isso não precisou para esse personagem, porque isso tá mais na entonação de voz e no corpo dessa personagem e no texto do que para além, sabe? Não sei se faz sentido o que eu falei. total. Super compreendido. É isso, parabéns às pessoas envolvidas nesse projeto, ficou muito bonito. A bagagem, né, da interpretação, ela dá todo o brilho, e eu queria saber muito sobre o processo de pesquisa, o que seria, o que foi a pesquisa, né? O que era essa pesquisa? Liga. Para te falar muito, com muita franqueza, para falar com muita franqueza, gente, nós, eu já, né, como eu disse, já foi baseado em um livro e tudo mais, e a gente vinha pensando nessa personagem, como trazê-la. Então, eu já sei que ela viria nesse lugar de uma pós-parturiente, por exemplo, sabe? Eu queria trazer ela nesse lugar, mas eu queria muito que ficasse claro que ela não é louca, que ela estava num lugar, ela estava naquele lugar por causa da situação dela, né? Ela é uma pessoa que engravida de alguém que sofre estupros, e engravida e é internada, mas ela não é louca, então ela está naquele ambiente. Então, ela, na verdade, ela tem esse apelo, né? Ela tem um apelo super emocional para tentar, né, conscientizar as outras pessoas, as enfermeiras, né, as pessoas que vinham ali, que seria retirada, ela já sabia que seria retirada a criança, porque já era comum no lugar, né, todas as pessoas que tinham crianças sair. Então, isso eu já tinha em mente, mas a gente, assim, meio que na hora, né, Sandra? A gente chegou assim, olhou, falou assim, não, pode ser aqui, a gente colocou um colchão, e aí fomos, gravamos uma vez, ficou bom, e aí a Sandra falou assim, vamos gravar de novo para firmar, e aí gravamos de novo, firmou, e foi, e deu a minha... E deu, e rolou, enfim. O processo de pesquisa foi mesmo mais com relação à situação mesmo, à situação, ao tipo de tratamento e tal, como seria a abordagem, né, por parte das enfermeiras, como elas abordariam, e a gente quis que não fosse nada com nenhum tom de empatia, nem de afetividade, porque também eu não acho que é característico dessas pessoas que estão nesse lugar, porque senão, né, ouviriam mais tal. Enfim, é isso. Foi um processo bem simplificado. Eu estava com texto e tal, viemos, pensamos, organizamos e rolou. Mas é isso, deu certo, assim. Nós fizemos só 2 gravações, as 2 ficaram legais, e aí a gente escolheu essa, né, que ficou melhor. Enfim. Eu acho que do processo fez essa parte as conversas que nós tivemos, né, Érica? Que a Érica apresentou o texto,
mas antes do texto ela já tinha ideia, então nós tivemos muitas conversas sobre o personagem, sobre o texto. Outra coisa é que a Érica teve 1 hora para decorar o texto. Tipo isso. Foi 1 hora, enquanto ela decorava, a gente gravava uma outra cena. A gente estava gravando a cena da Bia, enquanto a Érica decorava a cena dela. E o cenário a gente organizou na hora, com os elementos que a gente gostaria que tivesse na hora também. Eu achei o texto maravilhoso, né? Acho que vai ser redundante aqui. E o que eu senti um pouco de falta, porque por isso que eu perguntei sobre essa questão do que, né, era pesquisa, era isso mesmo, sabe? Era o movimento da câmera. Não sei se algo, né, me chamava, me dava vontade de falar assim, como explorar outros ângulos, como, né, explorar outros espaços, não sei, mas eu acho que como a cena, né, era muito forte, deu para ficar legal. Mas eu senti só um pouquinho disso, assim, de falta de, sabe, de mais de fechar em você às vezes, sabe, porque eu via que tinha um olhar mais, sabe, mais profundo, que dava para ser explorado. Mas como eu estou entendendo que a proposta foi, a pesquisa foi sobre o texto, né? Como a ideia foi exploratória do texto, está valendo demais, porque o texto está maravilhoso, e a composição desse texto para a cena, né? E essa cena, ela ir para cinema, eu acho que está super valendo, assim, ao meu ver. Assim. Tá super lindo. As cores rosa, achei massa demais. Remete a essa questão hospitalar, né, mesmo. E a imagem, né, essas imagens da rachadura, que imagens lindas, né, que fotografia maravilhosa. Então, eu acho que é isso. Tem uma coisa que a gente conversou, né, com a menina que estava fazendo a captação da imagem, que disso, né, de onde ela ia começar e para onde ela ia partir com a câmera, onde, pelo menos na nossa cabeça, né, meninas, ela seria uma terceira pessoa no quarto. Então, por isso não tem essa outra proposta de pegar outros ângulos, tanto que a Érica fala com ela e fala com mais alguma pessoa que está no quarto, que no caso seria as enfermeiras. Então, a câmera é essa outra pessoa também. E eu acho que assistindo isso, eu também senti exatamente isso que era a proposta inicial. Por isso nós repetimos, falamos, não, a gente vai repetir porque isso funcionou, mas agora a gente quer que faça intencional, né, Érica? E aí, na segunda vez, a Érica já fez com essa intenção. O câmera era o terceiro enfermeiro. Uma observação que eu faço, assim, sempre essa coisa quando tem plano de sequência, né? Eu admiro muito esse diálogo entre quem está na câmera e quem está atuando. Você tem que haver um diálogo, tem que ter esse entendimento de momento de algo. Porque quando tem um plano de sequência, tem essa onda de fazer algo de propósito, né? Em que vai ter esse diálogo, eu vou aproximar nesse momento, eu vou afastar nesse momento, e tem esse momento assim, de interagir com o que está rolando ali na hora. É difícil você, num plano sequência, como esse, né, que tem um texto um pouco mais longo para ser um plano sequência, você conseguir prever todas as ações da atriz, né? E eu acho que é isso, sabe? Assim, na hora que a primeira olhadinha para a câmera, eu fiquei em dúvida, né? Se foi de propósito ou não. Eu falei, poxa, eu acho que ela olhou para a câmera. Aí da segunda vez eu olhei, de repente continuou olhando e falando para a câmera, né? E é muito interessante essa coisa quando você coloca ali a câmera como mais uma pessoa, que essa pessoa, ela muitas das vezes, ela se torna o telespectador, né? Quem está assistindo, está falando para mim. Né? E aí eu achei muito, muito interessante, principalmente na hora que traz essa coisa da emoção e tal. Dá para ser explorado essa questão da atuação, né? Da projeção e tal, mas eu acho que faz parte essas intenções para esse projeto, né?
como é que a gente fala, de deixar essa ação ela ir crescendo mesmo. Porque a atriz ela vai crescendo, ela vai ficando mais agitada, né? A personagem, né? A personagem ela começa deitada ali, de repente ela começa a crescer, começa a explorar muito aquilo que ela está sentindo, aquela angústia que ela, né, quer pôr para fora, tudo que ela tem direito ali naquele momento, dentro dessa coisa de texto ali, né, que está rolando ali. Mas, enfim, eu gostei muito, 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 e é foda, assim. Talvez eu trabalharia essa coisa da câmera um pouco mais baixa, né? Mas também tem esse outro lado que é colocar essa atriz bem para baixo, né? Então talvez uma câmera mais alta também faz sentido demais. Então acho que é isso. Então, parabéns. Tudo, né? Foda. Muito, muito, muito legal, assim. Eu fiquei assim, emocionado, assim, né? Com o trabalho. Eu acho que é engraçado porque a gente há muito tempo a gente vem falando assim, a gente tem que assistir cinema para a gente estudar, para a gente aprender cinema, e sempre foi uma grande dificuldade da gente parar para assistir filme. Ninguém queria assistir filmes. A gente assistia, tá, mas para deixar, eu assisto depois, dá para a gente assistir, a gente assiste depois. A gente nunca conseguiu parar para assistir. Mas eu acho que esse exercício ele está nos fazendo, está nos trazendo para isso, porque aí a gente aqui fez, a gente quer ver, né? Então... Tipo isso. O filme dos outros não interessa, não, eu quero ver o meu. Então, eu acho que isso está sendo uma coisa muito interessante, e porque né, eu acho que a gente tem que continuar esse exercício. A minha coisa, assim, eu acho que isso não deveria ser uma resposta a uma demanda, mas uma prática. Porque eu acho que tem duas coisas aí que a gente precisa trabalhar, assim, que eu fico vendo. Uma é, como é que eu vou dizer? É um produto. A gente mostrar um produto. A gente faz isso. E a outra coisa é o exercício. O exercício do campo que a gente está entrando, né? E que, às vezes, a gente encontra a solução pelo nosso repertório, e, às vezes, a gente deixa de explorar por não pensar mais dentro da linguagem, do que a gente quer. O que eu quero dizer com isso? Quando a Erlen fez a pergunta, qual é a pesquisa? Né? Às vezes é muito difícil, porque a gente entra num canal de fazer alguma coisa. Eu vou fazer um filme, mas o que é fazer a pesquisa, né? A gente não, às vezes, deixa. Né? Por exemplo, aí eu fico vendo assim, tanto o meu trabalho como o da Erlen tem duas coisas incríveis no sentido da pesquisa, que o meu é corte, o dela, o que o Tiago trouxe ali, o plano sequência. Né? Como é que você mantém um movimento, uma câmera, sem desligar? Como é que é isso? Né? Então, isso é lindo, como é que é, porque o que isso traz? Evidencia a atriz. Evidencia a atriz tem que segurar o plano ali. Ela tem que segurar a emoção, está nela. Né? Então, acho que é isso que a gente... Né? E quando a gente entra na pesquisa, eu acho que a gente não pode perder uma coisa que eu acho muito legal, que é brincar. Não é sério. Nós temos que... Não é sério no sentido assim, não, vou fazer cinema, mas é brincar. Eu adorei quando a Sandra falou, a gente estava... Essa casa é de um lugar que a gente foi lá e não sei o que, a gente filmou, e depois a gente viu que essa casa tinha a ver com o quarto que a gente tinha.
Se você não falasse isso, achei, né, a Labib falou isso, para mim era a casa onde vocês estavam. Então, o cinema é ilusão, não é verdade, é brincadeira. Como é que a gente brinca com a credibilidade do outro? Como é que a gente faz o outro acreditar que aquilo é real? Né? Então, essa, para mim, que é a grande brincadeira. Né? Como é que você vê um negócio e fala, nossa, que coisa incrível. Não, aí fala assim, que casa é essa que vocês acharam que tem tudo a ver com a cena? Não é uma casa que tem tudo a ver. É uma casa lá, não sei aonde, e um quarto que a Érica achou da casa dela que parecia. Então, isso é muito legal. Né? É essa montagem. Então, quando a gente começar a brincar mais com isso, eu acho que é isso que é o nosso exercício. Assim, por isso que eu proponho que isso seja. Porque a gente vai aprendendo a essas coisas e vamos brincando mais. E quanto mais a gente brincar, mais rico vai ser essa nossa capacidade de depois fazer uma obra. Porque, vocês veem, nós estamos fazendo 5 minutos. Não é fácil sustentar 5 minutos. Fazer uma hora de cinema, gente, nós temos que estar muito foda em todos os domínios disso que a gente está aparecendo aqui, que a gente está evidenciando em cada coisa. Né? E qual que vai ser o caminho que o Coisa de Preto vai seguir? Né? Planos sequência, montagens. Eu imagino que cada coisa que vier vai trazer um caminho, que pode ser um caminho ou pode ser coisas que se juntem num caminho. Né? Então, eu acho que isso é que é legal, assim, me deixou muito, muito, muito feliz assim, com o que vocês fizeram, né? Que aí essa coisa também que o Tiago trouxe, né? Dessa percepção e a Sandra falou que a câmera era um terceiro elemento, eu só eu fiquei assim, mas quando vocês falaram, eu falei, caramba, é mesmo. Né? Tinha uma terceira pessoa ali, não era só as duas não era ela com as duas enfermeiras. Alguma pessoa estava ali mandando fazer isso. Ela estava presente. Quem mandou tirar um menino estava ali. Né? E quem que é essa pessoa que mandou? Né? Quem que é essa terceira pessoa que estava ali fazendo essa coisa? E quando você traz isso para nós, nos coloca num outro lugar. Não que a gente mandou, mas a gente é a testemunha. Uhum. Então, essa câmera, ela eu fiquei dúbia. como mandante, eu me senti uma mandante, tá? Eu não dei mole para mim, não. Pois é, mas eu falo isso, é dúbio o sentido. É isso que eu acho legal. Né? Ele cria, eu posso ser a pessoa que estava ali mandando, mas como eu posso ser a pessoa que é testemunha, e qual que é a minha atitude diante da... Por que eu não mandei parar? Se eu sou testemunha, por que eu não intervi? Ou eu estou concordando com isso? Né? Então, você começa a emergir lugares, né, nessa cena, e isso é muito legal. Né? Como é que essas coisas podem serem melhor explicitadas? Como é que a gente brinca mais com isso? Que isso vire uma maneira da gente falar que nosso cinema tem testemunha, nosso cinema denuncia quem manda, nosso cinema... Né? Aquilo que a gente falava, ginga. Né? Nosso cinema ginga, isso é ginga, porque é isso, mas não é de cá, não, mas daqui não dá, como é que é esse movimento? Aí tem uma ginga aí nessa construção da imagem, né? Do cinema. Então, eu achei muito rico esse experimento, porque ele abre uma série de coisas. E a outra questão também, né, que é lindo também, é o uso da sonoplastia. Né? Vocês não trabalharam com trilha, igual eu trabalhei com uma música. Vocês trabalharam com sons. Né? E sons que trazem, de repente, o coração ali era o coração dela. Diante daquela opressão, né? Tinha um coração pulsando ali, e, inclusive ele acelera, né? Tem um determinado momento que o coração acelera, né? Agora, é isso que eu falo assim, né? A gente vai, por isso que eu acho que a gente tem que seguir, porque, inclusive, é legal trazer mais para frente esse som,
porque ele ficou meio muito fundinho, assim. Às vezes você quer escutar, às vezes... Né? Então, como é que ele entra dramaturgicamente também? Como é que ele entra como um elemento? E o que eu preciso fazer para que ele cuidar dele, para que ele tenha essa presença, essa coisa mais de fundo, que hora que esse coração vem e toma a cena. Né? E aí ele... Né? Esse movimento da câmera que aproxima e afasta também pode ser feito no coração, no som. O som que vem, o som dá zoom nesse som, ele fica para o fundo, diminui. Então tem um movimento aí que eu acho muito bacana também, que é vocês trazem essa possibilidade dessa sonoridade, né? E então assim, muito rico, muito incrível, né? O texto é um texto forte, né? Assim também, né? Que coincidência, a gente está falando dos mesmos universos, sim. né? Até agora, né? E cada um numa abordagem. Quer dizer, falar de um lugar não quer dizer que a gente não tem que ter novidade, cada um trazer um tema diferente. Não, o mesmo tema aparecendo com viagens totalmente diferentes, né? Então, muito rico. Parabéns.